Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É uma alegria estar com vocês nesse novo trimestre que se inicia nesse novo ano. E claro que eu quero, apesar de já ser a segunda lição, mas é o nosso primeiro encontro, desejar a todos vocês, alunos e alunas que nos acompanham aqui semanalmente, professores, pastores, superintendentes, desejar a todos vocês um feliz ano novo, que 2022 seja um ano de bênção e de muita luz para todos. É uma alegria estarmos juntos para estudarmos semanalmente e ainda mais um assunto tão empolgante e tão maravilhoso como a supremacia das escrituras bíblicas. Um texto escrito, muito bem escrito, dissertado pelo pastor Douglas Batista, que é uma referência em nossa denominação quando o assunto é teologia, apologética e defesa de nossa fé, e nós estamos muito felizes em estarmos com vocês nessa jornada. Antes da aula começar, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho de notificação, ativar a opção todas para não perder, claro, nenhuma das novidades do que acontece aqui no canal ADMP TV, um canal de bênção para você. Pois bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. A lição de número 2 tem como título a inspiração divina da Bíblia. O nosso textual está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A verdade prática diz: a inspiração da Bíblia Sagrada, tem 3 características importantes aí, viu, meus irmãos? Divina, verbal e plenária. É importante você atentar a isso. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui, ok? Então, nós temos aí essa colocação. Temos a leitura diária, que é um plano diário de leitura, tá? E a nossa leitura bíblica em classe está localizada em 2 textos que, aliás, são 2 textos cruciais para o estudo da lição nossa. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17, e 2 Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao verso 21. Bom, para que a gente consiga entender bem, existe aí um plano de aula que você, professor, pode se alicerçar, caso o seu texto seja um texto professor, mas eu vou, ao longo dessa lição, alicerçar o nosso estudo nos 3 pilares que são os tópicos de nossa revista. E o comentarista, ele já começa a nossa explicação na introdução dizendo o seguinte: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia. Eu quero reforçar com os irmãos exatamente isso aqui. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia. A inspiração da Bíblia é um ato do Espírito Santo. Como é que esse ato se deu? Como é que ele aconteceu? Não sabemos plenamente. A gente diz, inclusive, que a maneira como o Espírito Santo, Deus, inspirou o homem é muito parecido com a Trindade no seguinte aspecto: são 2 mistérios. Ou seja, nós não temos condição de, por mais palavras que tentemos utilizar, exaurir esse termo, exaurir a ideia do que vem a ser inspiração. Agora, não é porque nós não vamos conseguir exaurir que a gente não pode ter uma noção
intuitiva. Então, eu gostaria de dar aos irmãos algumas palavras-chave para essa ideia, tá? Do que vem a ser inspiração da Bíblia. Então, eu vou dizer o seguinte, anote isso é importante, tá? Que a inspiração, eu vou até pegar uma cor que vai chamar mais atenção aqui, ó. Esse termo inspiração, ele é uma ação do Espírito Santo, tá? Ele é uma operação sobrenatural. Ele é uma operação sobrenatural do Espírito Santo. E o que essa operação sobrenatural do Espírito Santo faz no homem? Bom, primeiramente, essa operação ela vai fazer com que alguns indivíduos e meios sejam escolhidos por Deus para investir as suas palavras com a autoridade de palavra de Deus. Ou seja, Deus é uma operação sobrenatural, preste bem atenção, é uma operação sobrenatural pela qual o Espírito Santo escolhe indivíduos, personalidades, meios diferentes e os investe, coloca sobre eles as palavras exatas dos livros da Bíblia. E essas palavras exatas constituem a própria palavra de Deus. Constituem, ou seja, é uma operação sobrenatural pela qual indivíduos e meios recebem a palavra de Deus. Nosso espaço não é tão prolífico assim, né? Então a gente vai escrevendo pelas beiradas, ok? Então é importante que pelo menos a noção intuitiva do que é inspiração, o seu aluno ele tenha consciência. Muito bem. O primeiro tópico que nós temos diz que a inspiração bíblica ela é divina. O que significa isso? Significa, meus irmãos, que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Para isso, nós nos alicerçamos em algumas características. A Bíblia se explica. Esse é um princípio básico da interpretação bíblica. A Bíblia, ela se explica. E os dois textos basilares que faz com que nós acreditemos que todas as palavras contidas nesse livro são integralmente a palavra de Deus, está descrito no nosso próprio texto de referência, na própria leitura bíblica de classe. Tem esses dois textos que eu quero citar para os irmãos. O primeiro deles é 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que declara: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então não é fruto da imaginação do homem. O outro texto que alicerça a nossa confiança de que o texto ele é divino, é em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que inclusive é leitura do texto áureo, em que diz: toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E em cima disso, que nós cremos dentro desta palavra, ou seja, que não é um produto humano, não é produto humano, mas
as exatas palavras de Deus. As exatas palavras de Deus. Isso é importante de nós colocarmos em prática, ok? Bom, o segundo tópico diz que a inspiração bíblica, ela é verbal. E aqui, inclusive, ele traz como parte principal a palavrinha theopneustos. Deixe-me explicar uma coisa para os irmãos. Theopneustos tem como raiz, é uma palavra grega com raiz em pneuma, que significa sopro, vento. Isso nos dá a entender, portanto, que a Bíblia Sagrada, como inspiração de Deus, tem as suas palavras sopradas por Deus, verbalmente. Não é fruto da imaginação, não é fruto de uma concepção humana, mas é soprada por Deus sobre os homens. O termo que nós utilizamos para isso é locus da inspiração, tá? Então, nós cremos piamente que o locus ou o local, locus da inspiração, tá? O locus da inspiração é o verbo. O que significa isso? Significa que foi o próprio Deus que pôs as palavras dele, soprou essas palavras na mente do homem. A palavra foi soprada. Claro, quando eu digo que é divinamente, eu já sei que a fonte primária e única é Deus. Mas como é que a palavra saiu dessa fonte primária e chegou até o homem? Através do sopro, através da escrita, através dessa ação sobrenatural que é a inspiração bíblica. É interessante porque o próprio Jeremias, ele diz isso no capítulo 26, verso 2, quando diz assim: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesse. Não esqueças nem uma palavra. Ora, não se trata, então, simplesmente de uma mensagem de Deus sobre a qual os homens tinham liberdade para transmitir nas suas próprias palavras. Não, muita gente diz, Deus falou e os homens traduzem suas próprias palavras. Não, mas cada palavra foi escolhida divinamente por Deus. Ou seja, a expressão verbal significa isso, que cada conjugação, cada termo foi escolhido a dedo por Deus. Obviamente, ao longo das traduções bíblicas, algumas dessas palavras são alteradas de forma não satisfatória. Por isso que sempre que há dúvidas, nós voltamos aos originais mais antigos. Olha, um outro exemplo do que eu estou falando, a própria Bíblia nos registra em Êxodo, capítulo 24, verso 4, Moisés dizendo o seguinte: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Entenderam isso? Ou seja, não foi algumas, ou Moisés não reinterpretou as palavras, ele escreveu todas as palavras do Senhor. Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, diz assim: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Meus irmãos, esse cuidado é tão importante nós entendermos isso, que a inspiração bíblica é verbal, ou seja, cada palavra foi escolhida por Deus, que até os tempos verbais a própria Bíblia se encarrega de cuidar. Você quer ver um exemplo disso? Mateus capítulo 22, verso 31 e verso 32, Jesus diz assim, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou, abre parênteses, e não fui. Gente,
Isso aqui é metalinguística pura. É a própria Bíblia se dizendo, tome cuidado com a conjugação verbal. O texto diz, eu sou e não eu fui. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Meu Deus do céu, que isso, hein? Isso aí, Mateus 22, 30 e 32. Olha, você quer ver um outro exemplo, inclusive que Paulo, ele usa esse argumento quando ele confronta singular com plural. Você acredita que até a flexão singular plural, a Bíblia toma cuidado? Veja, Gálatas capítulo 3, verso 16, tá? Você vai ver que ali diz, não diz, e as posteridades, como se fosse falando para muita gente. O texto é, e a posteridade, no singular, que é Cristo. Acho que o texto mais emblemático sobre o livro ser selado está em Mateus 5,18, quando diz assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Meus irmãos, quando falamos que a inspiração ela é verbal, nós queremos deixar bem claro que cada palavra, cada verbo original foi cuidadosamente escolhido pelo Espírito Santo. Bom, nós também cremos que a inspiração da Bíblia, ela é plena. Bom, o que significa que a inspiração da Bíblia, ela é plena, como diz a nossa lição? Significa que nós cremos que não apenas uma parte da Bíblia foi inspirada, que somente um pedaço dela foi, mas que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Inclusive, isso a gente chama de princípio da igualdade. Eu vou até colocar aqui para os irmãos aqui, ó, se os irmãos quiserem notar, princípio da igualdade. O que significa isso? É possível ter partes da Bíblia que sejam mais verdades que outra? É possível Deus trabalhar com meias verdades? Não, não é possível. Deus trabalha na integridade do seu texto. Isso significa, então, que cada linha da Bíblia, ela é divinamente inspirada. Olha, a gente até, o Norman Geisler, ele diz assim, né, que a parte da Bíblia que diz Jezabel morreu é tão inspirada quanto a parte da Bíblia que diz que Jesus morreu. Evidente que existem partes da Bíblia que para uma vivência de fé são mais relevantes que outra. Isso não é pecado falar não, viu, meus irmãos? Existem partes da Bíblia que apresentam uma relevância, mas não significa que ela é menos ou mais inspirada. Não existe uma graduação de inspiração, tá? Eu vou até colocar isso aqui para os irmãos, ó. Não existe uma graduação de inspiração. O próprio autor diz aqui, ó, aos Romanos diz, tudo que dantes foi escrito, nosso ensino foi escrito. Não é uma parte apenas, tá? Não é um pedaço apenas, é tudo. Tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. A Bíblia é totalmente inspirada, ela é plena. Amém? Amém? E aí, nesse contexto, claro, é sempre bom reforçar, já falaram sobre isso na aula passada, mas nós reforçamos. É por isso que nós cremos que a Bíblia é a palavra e não que a Bíblia contém a palavra, toda a Escritura, ok? O tópico 2 diz a inspiração da Bíblia e os autores da Bíblia. Meus queridos, eu gostaria de primeiro deixar claro para os irmãos o seguinte: a Bíblia Sagrada,
ela respeita a particularidade de cada pessoa. A Bíblia foi escrita por diversos homens em diversas épocas, em variados contextos culturais e sociais. Ezequiel, Isaías eram homens cultos que frequentavam os palácios reais. Amós e Abacuque eram homens humildes, sem estudos, mas todas as suas palavras têm o mesmo peso. Todas as palavras foram cuidadosamente escritas por Deus, mas Deus respeitando o nível intelectual de cada um deles. É importante ressaltar isso para que as pessoas não pensem que os escritores bíblicos eles foram possessos por Deus e escreveram a Bíblia como se fosse uma atitude mediúnica. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não foi isso que aconteceu. Deus usou homens dentro do seu contexto, com as suas limitações de vocabulário, mas Deus, dentro dessas limitações, soube escolher adequadamente o que seria escrito, como seria escrito e de que maneira seria colocado em pauta. Entenderam? Então, o que mais chama a atenção é que esses homens e mulheres utilizaram diversos caminhos, vários gêneros literários, em variadas épocas, mas os seus livros formam um encadeamento, formam uma linha, uma unidade excepcional. Excepcional. Então, por isso que a analogia secretário não é adequada para explicar como é que houve a inspiração. Porque dá-se uma ideia de que não há arbítrio nenhum, né? Dá-se uma ideia de que não há nenhuma participação ativa de quem escreve a mensagem. Também não gosto do exemplo de que a inspiração é como se fosse um instrumento sendo soprado. Eu acho que talvez, ainda que limitada, a melhor explicação ou analogia para entender a relação dos escritores, dos autores da Bíblia com Deus, é a de um professor com um aluno. O professor passa para o aluno aquilo que ele quer, a mensagem que ele quer, e o aluno reescreve aquilo de acordo com as suas palavras. É evidente que ainda é limitada porque cada palavra escolhida pelo autor, ela foi supervisionada por Deus. Ela foi divinamente escolhida por Deus. Por isso que é importante nós colocarmos isso. E o nosso texto, o nosso tópico 2, ele vai falar justamente sobre isso, tá? Que Deus usa pessoas como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas, tá? E essa é uma ideia importante. E é por isso, meus irmãos, que eu gostaria de reforçar o seguinte: como a inspiração de Deus foi sobre homens que tinham as suas limitações, a inspiração, ela não vai garantir, por exemplo, que não há na Bíblia hipérboles. O que são hipérboles? Exageros de ideias, tá? Coisa assim, ó, e todos foram mortos, né? E matou todos daquela terra, coisas assim, são figuras hiperbólicas, tá? Você tem que entender também que a Bíblia, ela respeita o contexto cultural, tecnológico e científico da época. Por exemplo, quando a Bíblia registra que Moisés orou para o sol parar, é porque ali é o contexto social. Deus não ia parar e explicar a moderna cosmologia para Josué, para Moisés, para o autor bíblico, para entenderem que não é o sol que se move ao redor da terra, é a terra que se move ao redor do sol. Não, tá? Então isso é sempre bom de deixar claro, porque são as limitações. E é o que o texto diz, é a linguagem do senso comum, ó. É a linguagem
do senso comum sendo respeitada. Aqui tá, destaca, ó, Josué fez alusão ao nascer do sol, o sol parar, não é? Isso tudo, meus irmãos, faz parte do contexto da época que Deus respeitou, tá? Deus valorizou de forma sobrenatural. Agora, no tópico 3, nós temos aqui, ó, que a Bíblia ela é inspirada por completo, inclusive a inspiração do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele registra muito do Antigo Testamento, principalmente quando usa a expressão está escrito. A expressão está escrito, ela aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento, tá? Mas eu separei aqui para os irmãos alguns textos que vão falar sobre a inspiração do Antigo Testamento. Veja, Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, Deus diz assim a Moisés: porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Olha, Davi, quando estava já morrendo, ele escreve o seguinte, em 2 Samuel, aliás, ele não escreveu, mas está registrado as suas palavras, em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Isso é uma prova dos salmos serem canônicos. Tá? Quando Deus usa Isaías, no capítulo 59, verso 21, diz o seguinte, né? O Espírito do Senhor falou, diz assim, ó, as minhas palavras que eu pus na tua boca. 2 Crônicas, capítulo 4, verso 14, assim, o livro da lei do Senhor, dado pelas mãos de Moisés. Zacarias 7,12 diz, as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que me antecederam, ou precedentes. O que é isso? É a inspiração do Antigo Testamento. Não é só o Novo Testamento, tem gente que quer arrancar o Novo Testamento, né? Tem gente que quer eliminar o Novo Testamento. Não. Ó, a inspiração do Novo Testamento. Esse tem N versículos que registram, N. Mas eu vou citar alguns aqui para os irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15, 16, tá? Que fala sobre a canonicidade dos escritos de Paulo. Sabia disso? Pedro falou sobre os escritos de Paulo. 2 Pedro diz assim, ó, 3, 15, 16, também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Isso é Pedro falando sobre as cartas paulinas, como dadas. Ora, dadas por quem? Por Deus. Também Paulo fala sobre os evangelhos. Veja, primeiro, é interessante isso aqui, você vai ver Paulo falando sobre isso. Primeiro ele fala sobre o Antigo Testamento, Deuteronômio, né? Que ele fala assim, ó, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Isso ele está falando sobre quem? Antigo Testamento, Deuteronômio fala sobre isso, mas ele continua. E digno é o obreiro do seu salário. Onde está isso? Mateus capítulo 10, verso 10. Então, meus irmãos, Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo 5,18, tá bom? 1 Timóteo 5,18. Tá? O apóstolo João, quando ele abre o livro de Apocalipse, ele fala, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. O apóstolo João falando. Ou seja, também temos aqui versículos que falam sobre a inspiração do Novo Testamento. E isso é por demais maravilhoso. Isso é por demais provas convictas, provas convincentes de que toda a Bíblia
ela é realmente inspiração de Deus. Portanto, meus amados irmãos, eu fiz aqui uma rápida síntese, uma rápida explicação para os irmãos em relação a isso. E é sempre bom lembrar, o texto original da Bíblia não apresenta erros. Por isso que é muito importante. Teve alguma tradução bíblica que não ficou claro, que veio com algum erro? Procure outras traduções, procure o original daquilo em aramaico, em hebraico, em grego, para que você entenda isso. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém? Eu fiz um resumo aqui dos pontos mais importantes, espero que os irmãos tenham tido proveito com isso, e na semana que vem nós voltaremos com mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe e lhe prospere sempre mais. Amém.